Olá, querido Pro, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo ok, tudo certo. Se não tiver, vai ficar, tenha paciência. Mais uma vez, estamos aqui para nossa leitura, para nosso comentário, resumo rápido da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as cartas, grandes cartas para nós, e a carta em vigor hoje é a carta de Tiago. Sexta lição, aprendendo com a carta de Tiago. A leitura bíblica está no livro de Tiago, né, na carta de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao 26. E a mensagem diz o seguinte: portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. E está em Tiago, capítulo 2 e versículo 17. Nós temos sempre três objetivos, né? E o primeiro é ensinar que a fé precisa ser traduzida em ações concretas. Temos dinâmica, tá? Para esse primeiro tópico. Destacar a importância do controle da fala, também temos dinâmica. E estimular o relacionamento com Deus do nosso adolescente. Já no ponto de partida, tem uma sugestão de uma dinâmica que é de autoavaliação, pois uma vez que nós vamos falar sobre a vida coerente do cristão, a coerência, né, na prática do evangelho. Bom, a nossa lição trata aí de três pontos importantes, né, que a fé se manifesta de três formas. Ela se destaca pelas obras, pelo controle da língua. Olha só, um músculozinho tão pequeno, mas tão relevante. Seremos julgados pelo que nós falamos. Pois é, bem sério, né? E a importância de relacionarmos com Deus. Esse é o assunto da nossa lição de hoje. Bom, antes mesmo de comentar aqui o nosso conteúdo, tá aqui para você saber as coisas que nós temos que são suportes para o nosso professor de adolescentes. Temos um grupo exclusivo para professor de adolescentes no Telegram. Se você se interessar, fale comigo aqui no vídeo para eu te encaminhar. Quer dizer, fale comigo lá no Instagram, prof.jaque2022, que eu envio o link exclusivo para você participar do nosso grupo de professores de adolescentes. Lá eu deixo as dicas que eu achar interessante para o nosso professor. Se você também se interessar, temos o Planner do professor de adolescentes com várias ferramentas para você fazer uso para a sua aula, né? E também temos a camiseta do professor de adolescentes. Eu estou aqui com ela, é uma camiseta à sua cara, muito bonita, tá? E Deus abençoe você. Caso você queira o Planner está lá no link na bio do Instagram. E caso você queira a camiseta, é só falar comigo no Instagram. Quero informar para você que é a arte da camiseta, para você escolher qual vai ser a malha, o tamanho direitinho aí na sua cidade, tá bom? É apenas a arte da sua camiseta que você tem mais liberdade para fazer, e é para você se apresentar aí para o seu adolescente como alguém que tem o carinho e a exclusividade para eles, tá bom? Muito bem, então vamos lá para a nossa lição, tópico 1. O tópico 1 diz o seguinte: expressando a fé em ações. Aqui no link, o primeiro link que você vai encontrar já é a dinâmica da nossa lição. Vou falar para você quais são os recursos que você vai precisar. São muito difíceis, viu? 2 copos com água limpa, 2 ovos crus dentro da casca, você não vai abrir, tá? Eles precisam estar bons, não pode estar estragado, porque senão vai interferir na dinâmica. E uma porçãozinha de sal, talvez umas 3 colheres de sal, para você fazer uma experiência sobre aquela pessoa que pratica boas obras, escolhe viver no mundo de quem pratica boas obras,
ela vai se destacar. Confere aqui a dinâmica super rápida, é só um shorts rapidinho para você entender. E lá no shorts também você vai ver o modelo da camiseta, ok? Então, a nossa fé precisa ser expressada, ela precisa ser evidenciada pelas ações. Não são as ações que salvam, mas os salvos praticam boas ações, porque afinal Deus nos escolheu desde a fundação do mundo para praticar as boas obras, certo? Nós teremos o enfoque da nossa aula no tópico 2, pois o tópico 2 vai falar sobre a sabedoria na comunicação. Esse é o assunto que vigora no livro de Tiago. Existem outros, né? Mas é algo bastante relevante para o nosso adolescente saber desse assunto agora. E, para tanto, a nossa lição usa algumas comparações para falar e expressar a importância da sabedoria na comunicação. A primeira comparação aí, a língua é comparada a um freio e também ao leme. O freio, né, no caso aí do contexto da escrita da Bíblia, fala do freio que segura, que faz parar um animal selvagem, um animal forte. Mas nós podemos ver hoje o freio do carro, por exemplo, que está a uma alta velocidade, consegue parar um carro cheio de pessoas, né? É um bom exemplo para nós aqui, falando sobre a importância de parar de falar ou parar, para onde falar, né? Direcionar a nossa fala com sabedoria. E o versículo aí que a gente precisa usar para fortalecer o nosso argumento está em Tiago 3, do versículo 3 ao 5. Esta é a primeira comparação que a lição traz sobre a língua, a comparação da língua com um freio e também com um leme. A outra comparação é com o fogo e o veneno. Se nós tivermos o tamanho de cuidado, se a gente tiver o mesmo cuidado que a gente tem com o fogo e o veneno, cuidar da nossa língua da mesma forma que cuidamos do fogo e do veneno, muitas destruições seriam evitadas. E na nossa aula eu sugiro que você use de fato um foguinho, né? Um fósforo para fazer uma dinâmica com os seus alunos, e está aqui a explicação dessa dinâmica dentro da nossa aula, aqui no link da descrição. Então, ela é comparada a um fogo e também ao veneno. Ambos provocam uma grande destruição. Um pequeno foguinho, às vezes praticamente parece ser apenas uma fumaça, uma coisinha insignificante, aparentemente insignificante, pode gerar terrível destruição. Assim como o fogo, como um veneno. Tem veneno que basta uma gotinha já causa um bom estrago, né? Quer dizer, um péssimo estrago. E pode vir a destruição. A referência está em Tiago 3, versículo 6, do 6 a 8. Também a língua é comparada a uma fonte e também à árvore, simbolizando aí a vida, a multiplicação, simbolizando coisas tranquilas, né? A fonte que promove vida e também a árvore, né? Que também é um sinônimo, transmite um sinônimo de vida, de manutenção da vida. Boas palavras, então, devem sair dos nossos lábios. E a referência bíblica está em Tiago 3, do versículo 9 ao versículo 12. Muito bem. Agora, para que o nosso adolescente seja vitorioso no seu relacionamento, na sua vida, né? E tenha um bom relacionamento com Deus, no próximo tópico nós temos algumas atitudes que faz com que o nosso adolescente seja vitorioso. Como é que o nosso adolescente será vitorioso? Bom, se ele se submeter a Deus. Está lá em Tiago 4 e 7, ele deve se submeter a Deus, dar a Deus de verdade o trono do seu coração. Também se ele resistir ao diabo.
ele vai conseguir resistir ao diabo desde que ele conheça as práticas do inimigo, que é do engano, que é da destruição, que é da mentira. Só que ele deve conhecer o diabo pela perspectiva de Deus. No caso, é conhecendo quem ele é para vencê-lo, não submetendo à vontade dele, conhecendo, tendo experiências com o Satanás, né? Com o diabo, mas conhecendo-o pela perspectiva bíblica. É por isso que ele precisa estar na escola bíblica dominical. Conhecer o seu adversário para conseguir resistir. E também aproximando-se de Deus. Ele precisa buscar a Deus de todas as formas, em toda a maneira dele viver. Ele precisa estar buscando a Deus. Além disso, precisa humilhar-se perante Deus. Vale lembrar que a humilhação debaixo da potente mão de Deus não é para nos menosprezar, é exatamente o contrário, é para nos exaltar. Concluindo, então, a conclusão diz o seguinte: mostrar a fé através das obras é o compromisso básico do cristão. Uma vida sob controle do Espírito Santo tem frutos no falar, no agir e no relacionar, tá certo? Lembre-se de que você é sal e que também é luz do mundo. Isso está em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Esta foi a nossa lição de hoje, apenas o nosso resumo. Eu espero que eu tenha sido útil para você. Que Deus abençoe a sua aula, que ela seja excelente, que a sua turma aprenda muito bem a sabedoria da comunicação. Até breve, a nossa próxima aula, que é a lição 7. Deus abençoe você e até a próxima!